Deus, nós abençoamos a vida do Cass, declaramos, Deus, o favor do Senhor sobre ele. Espírito Santo, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele possa, Pai, ser transbordado sobre nós, que as bênçãos, as palavras, as certezas dos céus, Pai, possam ser imprimidas em nosso coração essa noite e que possamos viver novas estações a partir dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Fala, galera bonita, beleza? Aê, só quem se acha bonito falou beleza aí. Fala, eu sou lindo. Eu sou a criação de Deus. E por isso, eu sou lindo. Amém? Você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão e diz um glória a Deus. Aleluia. Gente, semana passada nós ministramos sobre raízes firmes, né? Antes de nós partirmos para o corre. Por quê? Porque cada um de nós fomos desafiados, para dar um passo, não é verdade? Nós estamos aqui para levar o evangelho de Jesus, cara. E nada mais satisfaz as nossas vidas, João Marcos e João Gabriel. Nada mais do que dar esse passo em direção ao evangelho. Eu vou falar algo para você, galera. Você pode procurar preencher o seu coração de várias formas, mas somente a palavra de Deus, somente a vida de Deus é que vai realmente trazer sentido para você. Amém? É a única coisa. Você pode procurar namorado, namorada. Você pode procurar a festa iPhone 17 Pro Max 512 gigas. Irmão, isso não preenche, cara. Não preenche. A única coisa que vai preencher você hoje é Jesus. É a presença de Jesus. E é isso que faz você um jovem que tem uma identidade, que tem raízes. É isso que faz você um jovem que está na contramão do mundo. Por quê? Porque na contramão do mundo são aqueles jovens que não é que são os melhores, mas ele tem um propósito. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe, Valentino. Você não está simplesmente como suas amigas interessadas naquela bolsa bonitinha e isso, aquilo, não sei o quê. Vocês são diferentes, vocês têm um embasamento bíblico. Por isso eu quero falar para vocês, não deixem de orar. Não deixem de ler a Bíblia, cara. Não deixa. Cass, mas meu dia é corrido. Eu preciso estudar, chego na escola, preciso almoçar. Depois do almoço você faz o quê? Vai fazer as atividades? Volta para a escola? Rapaz, integral. Glória a Deus por isso aqui. Tem uns que vão dormir, tem outros que vão jogar. É verdade ou não? Eu assistia a Patroa das Crianças. Ou Chaves. Essa era a nossa época, né, Laura? Cara, a gente ria com Chaves, né? Como que era bom, cara. E o que acontece? Quando você entra, Lohana, dentro desse desafio da vida, você precisa entender que existe bases que você precisa solidificar na sua vida. E uma delas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu manual de vida. É ela que vai te ajudar no dia que você está triste. É ela que vai te ajudar no dia que a sua mãe puxou sua orelha ou te deu uma cintada. Ou só minha mãe que fazia isso? Não, a sua faz também? Cara, porque no dia mal, a palavra de Deus, ela vem como refrigério, como alívio. É a palavra de Deus que não deixa você ficar irado com seus pais ou com o seu chefe no trabalho. É a palavra de Deus que faz você um jovem diferente, um jovem apaixonado. E hoje eu quero convidar vocês para ir para um novo nível. Quantos aqui desejam ir para um novo nível na vida? Amém? Vocês desejam mesmo? Sabe por quê? Porque um novo nível é um upgrade. É um upgrade. E sabe o que acontece? Quantos aqui já jogou algum tipo de jogo, videogame, qualquer outra coisa? Né? Quase que todo mundo aqui, né? Quando você passa de fase, o que acontece? Fica mais difícil. Fica mais difícil, não é verdade? É verdade ou não? Gente,
Todas as vezes que você passa de fase, fica mais difícil, Marquinhos. Só que há um detalhe no jogo. Talvez você fique mais equipado também, não é verdade? Você recebe um poder diferente, alguma coisa, sei lá, você ainda joga alguma coisa, tá? Nada, né? Trabalho, né? O seu jogo agora é o trabalho, irmão. É o jogo da vida, boa. E eu gostaria de falar isso para você, galera. Sabe o que acontece? Hoje vocês estão caminhando, mas não é um joguinho Mario, Free Fire, misericórdia, né? Free Fire. Mas hoje você também está no jogo da vida. E você vai ter novas etapas. E as etapas vão fazer com que as coisas fiquem um pouquinho mais difíceis. Mas também você cresce. Você não precisa ser aquele cara perfeito e uau, não sei o quê, aquela guria que sabe fazer tudo, falar tudo certinho. O primeiro passo que nós damos nesse subir de nível é nós entendermos que a palavra de Deus, ela é a base. E ela vai te fortalecer, ela vai te equipar, ela que vai te ajudar a dar o próximo passo, amém? Glória a Deus. Fala assim, eu vou subir de nível. Cassis, eu preciso ser perfeito para isso? Não. Você precisa ser perfeito para começar? Não. Você precisa apenas começar. Apenas comece. E sabe o que acontece? Você vai crescer. Fala assim, eu vou crescer. Gente, faz parte. A palavra de Deus fala o quê? Lá em João 15, 5, que todo aquele que está junto à ribeira, todo aquele que está plantado ali, é enraizado à videira verdadeira, o que acontece? Ele gera fruto. Ele gera fruto. Por isso que quanto mais você busca de Deus, quanto mais você se aprofunda no Senhor, mais fruto você vai ter na sua vida. E é em todas as áreas, galera. Em todas as áreas. Mas você já percebeu, escuta aqui, galera, presta atenção. Você já percebeu que às vezes você vira à noite no celular, mas quando chega a hora da palavra, você sente sono? É porque vai ficando difícil. O diabo, ele não quer que você preste atenção. O diabo, ele quer, sabe, tirar o seu foco. Mas você tem que acordar! Você tem que acordar e você tem que falar, cara, eu vou para um novo nível, nada vai me parar. Desculpa. Desculpa, tio. Me empolguei, galera. Foi mal, fui moleque. Pessoal, nós precisamos passar de fase, amém? E para passar de fase, você tem que enfrentar o desafio. Você tem que enfrentar o desafio, tem que falar, Deus, me ajuda, Tiago. Tiago não, Deus. Deus, me ajuda. Deus, me ajuda a avançar, me ajuda a crescer, me ajuda a casar, encontrar uma pessoa abençoada, para quem tiver no tempo, amém? Quem tem que estudar agora vai estudar. Glória a Deus, amém? É que aqui nós temos os dois níveis. Então, cada fase é um nível novo. Então, o tema da nossa palavra hoje é suba de nível. Tem um upgrade. Vá para um novo nível. Amém? Primeiro ponto que eu quero falar hoje com vocês, gente. Ponto 1. Passando de fase. Cada fase é um novo nível. Filipenses 3, 13 ao 14. Quem está anotando aí, anote. Filipenses 3, 13 ao 14. Consegue projetar? Olha como a palavra de Deus é poderosa, presta atenção. Diz o seguinte, olha. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão. Fala assim, avançando. Eu vou avançar. Fala, você vai avançar. Fala para quem está ao seu lado, você vai avançar. Você vai avançar. Você não é um derrotado. Você é um vencedor. Você é filho de Deus. Grandes coisas Deus tem para você. Nós vamos avançar em todas as áreas da sua vida, meu querido. Na escola, trabalho, relacionamento, todas as áreas. Você vai avançar, você vai crescer. Amém? Continuando.
avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, vocês têm um chamado. Cada um de vocês, esquece, mas que chamado é esse? Que chamado é esse que eu tenho? Cada um de nós temos um chamado. Nós temos um chamado com os nossos pais de honrar e ser submisso. Nós temos um chamado na nossa escola de nós sermos um sucesso ali e tirar as melhores notas. Não fica na média, viu, galera? Você fica tentando só aquele 10º ali para ficar na média e passar. Não fica na média, você é mais do que a média, cara. É só os demais alunos que tiram a média, você tira mais. Beleza? Galera, então nós temos um chamado na nossa vida pessoal. Você vai casar, você vai construir uma família abençoada, você vai ter filhos bonitinhos, fofinhos. Você vai ser um testemunho para outros jovens. Amém? As pessoas vão olhar para a sua família e vão falar: uau, eu quero ter um casamento como esse. Eu quero ter um casamento. E deixa eu falar algo. Deus, Ele vai preparar no tempo certo, a pessoa certa, o cara certo, a moça certa. Ele vai preparar no tempo certo. Mas vai ser da forma que Deus quer. Deixa eu te falar um negócio. Se você tentar pular de fase no jogo, o jogo vai travar. Se você tentar agir de outra forma, vai travar, vai dar errado. Siga aquilo que Deus tem para você. Espere o tempo certo. Seja paciente. Respira. Você não vai morrer se você não beijar na boca. Você não vai. Aguenta firme. Deus tem o melhor para você. Amém? Vocês creem nisso? Aleluia. Então olha só. Olha o que essa palavra de Deus fala, né? O que a palavra fala. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Fala assim: eu me esqueço de tudo que ficou para trás. A partir de ontem, está tudo esquecido. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele perdoou todos os meus pecados. Jesus, Ele perdoou. A graça de Deus é para quem não merece mesmo. Mas sabe o que acontece? Agora é a partir de agora. Você está aqui no culto. Qual que vai ser o seu posicionamento, cara? Qual que vai ser o seu posicionamento, irmão? Olhar para o alvo. Fala, eu preciso olhar para o alvo. Porque vai ter um prêmio para mim. Um prêmio que Deus, Ele vai surpreender você. Amém? Continuando, a vida, ela pode até parecer um jogo, né? Que nem a gente brincou aqui. Cada nível vão ser novas missões, novos desafios, mas também vai ter novas recompensas para você. Amém? Se você estuda bem e tira boas notas, qual que é a recompensa que você vai ter? Você vai passar de ano? Boa. Você também vai conseguir futuramente uma vaga numa faculdade. Amém? Você já está pensando em faculdade aí? Glória a Deus. Você depois vai ter um bom trabalho, um excelente trabalho. Sabe por quê, galera? Porque você tem que pensar nisso. Nós somos jovens bem-sucedidos. Não fica dormindo no ponto. Não fica dormindo no ponto. Você é um jovem diferenciado. Acorda. Amém? Vamos para cima, cara. Vamos para cima. Então, o primeiro ponto da nossa palavra é passando de fase. Cada fase é um novo nível. Filipenses 3, 13 ao 14, né? Então, o que acontece? Quando a gente era criança, a gente queria ser o quê? Adolescente. Depois que você se torna um adolescente, você quer ser o quê? Opa, eu quero ir para o ensino médio. Quero ir para o ensino médio primeiro. Quero ser um jovem. Você começa a sonhar com faculdade, com emprego. Amém? Aí quando a gente vira adulto, a gente quer voltar a ser criança. Ai, gente, aproveitem o tempo que cada um de vocês tem. Desfrutem. Desfrutem. Amém? Assim como num jogo, né, não dá para você pular de fase. Você tem que dar um passo de cada vez. Aí você pede a ajuda de Deus. Amém? Todo jogo ou videogame, ele tem um manual, não é verdade? O seu manual é a Bíblia. Fala assim, o meu manual é a palavra de Deus.
É ela que vai ajudar você a dar um novo passo. É ela que vai ajudar você a vencer o dia ruim. É a palavra de Deus que vai fortalecer você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, é necessário também, galera, nós temos uma visão clara. Quantos aqui sabem para onde que você está indo? Aonde você vai estar daqui 5 anos? Já parou para pensar? Daqui 5 anos, onde você vai estar? Numa faculdade legal? Vai estar com o seu carro? Você vai ser um líder, um discipulador? Você vai estar levando um ônibus sozinho para a conferência Legado? Amém? Esse é o nosso desafio. Daqui 5 anos você tem que pensar, cara, onde que eu vou estar? Deixa eu te falar, uma coisa eu posso garantir para você. Sabe onde que você vai estar? Cumprindo a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é? Aleluia. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não é a sua. A sua só quer Netflix, pô. Só quer um futebolzinho, né? É bom, Deus deixa. Isso é bom. Mas a vontade de Deus é que você tenha isso e tenha muito mais. Glória a Deus. Então, galera, comece a se mover na direção daquilo que Deus tem para você. Comece a se mover. João Marcos, o que Deus tem para a sua célula, irmão? O que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento? Deus tem grandes coisas. Acredita, se posicione, dê um passo, não tenha medo, vá para cima. E grandes coisas vão acontecer. Amém, Eduardo? Esse é o projeto de Deus para vocês. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus também fala. Deus, ele vai cuidar de cada detalhe. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado aí, meu irmão. Vamos para cima. Aleluia. Gente, Eclesiastes 3:1 é um versículo muito conhecido que diz o seguinte, ó. Há um tempo certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Galera, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo. Esse é o tempo de você se aprofundar no Senhor. Não tenha medo. Uma coisa eu posso garantir para você. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus ele surpreende você. Amém? Deus surpreende você. Não tenha medo. Quantos aqui conhecem a passagem na Bíblia que Moisés ele sobe lá para o monte e quando ele desce, o que aconteceu com o povo? Beleza, adorando um bezerro de ouro. Se liga só. Olha, galera, presta atenção aqui comigo, ó, foca aqui, ó. Moisés, ele subiu para o monte para ter um tempo com Deus, e quando ele desceu, o povo estava adorando um bezerro de ouro, cara, sendo que eles tinham um Deus verdadeiro, que não é imagem, que não é um bezerro de ouro, irmão. Quem aqui quer adorar um bezerro de ouro? Hã? Ninguém, cara, um bezerro de ouro, cara. Mas muitas vezes, nós adoramos um bezerro de ouro quando nós queremos mais dinheiro do que a Deus. Quando nós, preferimos ir para outros lugares do que estar numa célula, do que estar no culto. Pesado, né? Às vezes você não está adorando um bezerrinho de ouro bonitinho, brilhante. Às vezes é só porque você está trocando Deus por outras coisas. Mas nós não somos esses jovens. Nós somos jovens que adoramos a Deus como Maria, extravagante, que buscam ao Senhor. Amém? Fala assim, eu sou um jovem que busca Deus todos os dias da minha vida. Amém? Ponto 2 da nossa palavra, galera. O processo faz parte do plano. O processo faz parte do plano. Então, no processo, sabe o que vai acontecer?
você vai enfrentar alguns desertos. Concorda comigo, Jadson? Você vai enfrentar alguns desertos. Mas o deserto é só um treinamento para você ser maior. É no deserto que você vai crescer mais. Como assim eu vou para um deserto? Eu vou para um deserto? Como assim? Não, é que às vezes você vai passar por alguns desafios, Nicole. Né? Às vezes você vai passar por algumas tribulações, por algumas dificuldades. Mas sabe o que você tem que fazer? Olhar para o Senhor e falar: Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? Aí é no deserto que o seu caráter é tratado. É no deserto que Deus ele começa a moldar você e fazer você um jovem cada vez mais apaixonado por Ele, maduro, um jovem que busca o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Então, olha só, olha o que fala lá em Tiago 1,4. Tiago 1,4. A perseverança... Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Fala assim: eu não sou deficiente. Aqui, essa deficiência aqui está falando sobre o aspecto de você ser um mau testemunho para essa geração. Tá? Não é deficiência física. E aqui está falando sobre nós sermos perfeitos e íntegros. Galera, tem como nós sermos perfeitos? A palavra de Deus diz que tem. Como, Érica, que nós vamos ser perfeitos? Quando o sangue de Jesus é derramado sobre as nossas vidas, Deus olha para você e Ele não vê o Kleber, Ele vê Jesus. É assim. Mas para que o sangue de Jesus seja derramado sobre a sua vida, você tem que buscar Ele. Você tem que estar próximo. É igual o Wi-Fi. Se você estiver na porta de casa, ele vai ficando mais fraco, não é verdade? Se você for caminhando, ele vai desconectar. E se você não tiver 4G na rua, você vai ficar sem contato. O que você tem que fazer para o Wi-Fi funcionar? Tem que ficar próximo. Fique próximo de Jesus. Amém? Ele é o seu Wi-Fi preferido. Tá? Fica próximo de Jesus, Eduardo Vanderlei. Fica. E você vai ver que você vai ser fortalecido, você vai ter mais sinal para você ser mais rápido. Glória a Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo? Galera, o deserto, ele não é um castigo, ele é só um campo de treinamento. Perfeito? O deserto não é um castigo, é só um tempo de treinamento. Beleza? O que aconteceu com José, galera? Quem sabe? Quem sabe aqui? Quem lê a Bíblia? O que aconteceu com José? Hã? Mas antes, vendido. Boa. Antes dele ser governante, ele foi vendido, não é verdade? Quem mais? Moisés. Quem sabe o que aconteceu com Moisés? Ele ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Davi, antes dele se tornar um rei, o que ele passou com Saul? Foi perseguido. Parabéns, esses jovens estão lendo a Bíblia, galera. Então o que acontece? José, ele foi vendido. Moisés ficou 40 anos no deserto. Imagina. E Davi teve que passar por tribulação com Saul. Até Jesusinho, galera, foi perseguido, cuspiram na cara dele. Você acha que alguém não vai cuspir na sua cara? Fala assim, não. Mas você acha que você não vai passar por desafios? Você vai passar por deserto. Mas se aproxime de Jesus, fique próximo de Jesus, amém? E o que vai acontecer? Deus vai te levar para um novo nível. Glória a Deus. Terceiro ponto da nossa ministração, pessoal. Enxergando o invisível. Para você subir, para você passar de nível, você precisa enxergar a próxima fase. Você, Ronaldo, precisa saber, Júlia, para onde vocês estão indo. Você precisa saber para onde você está caminhando. Você está cumprindo a vontade de Deus, amém? E com isso, você precisa andar pela fé. Fala assim, eu preciso andar pela fé.
Fala assim, eu preciso ter fé todos os dias da minha vida. Todos os dias você precisa ter fé. Sabe por quê? Porque a fé é aquilo que vai fazer você enxergar e não desistir do propósito. Um corredor que está numa maratona. Quantos aqui sabem o que é uma maratona? São quantos km uma maratona? 42. 42. Uma meia maratona? 21. Para você correr uma maratona, você precisa se preparar, correto? E quando você começa, o que faz você chegar lá no final? Ele foi bem espiritual, eu ia falar as pernas, né? Mas é a fé. É exatamente. Por quê? Porque o corredor, por mais que ele não seja cristão, gente, ele está tendo fé. Por mais que ele não seja crente, ele está enxergando o final. Ele está enxergando o prêmio. Mas ele precisa correr, ele precisa se preparar, não é verdade? E para isso nós precisamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Olha o que fala em Hebreus 11:1. Eu tenho certeza que você está anotando essa palavra, amém? Se não está, no próximo culto você vai trazer um caderninho e anotar tudo. Olha o que fala em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que... A fé é a certeza das coisas que... E a convicção dos fatos que se não... a gente não vê. A fé é isso. A fé você não está enxergando, mas é real. O que Deus tem para você, talvez você não está enxergando o seu casamento agora. Talvez você não está enxergando a sua profissão, o seu trabalho ou a empresa que você vai abrir. Talvez você não está enxergando. Mas deixa eu te falar algo. É pela fé que nós acreditamos que tudo que Deus declarou sobre a vida de vocês vai acontecer. E Ele vai surpreender vocês. Amém? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Massa, vamos lá. Quarto ponto, galera. Prepare-se. Fala assim, prepara, meu irmão. Se você vai correr uma maratona de 42 km, Brian, Tylon, a gente que já correu uma de 10. Foi sofrido. 42 km, irmão. Você tá maluco, pô. Você precisa fazer o quê? Se preparar. Você precisa se preparar. Vocês, como jovens, precisam se preparar. Amém? Fala assim comigo, eu preciso me preparar. Você vai ter que estudar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que trabalhar, você vai ter que correr atrás para que Deus te abençoe dia após dia. Amém? A bênção já foi liberada. Vamos abrir lá em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o... Vamos lá, todo mundo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o... Porque dele procede as fontes. Aleluia. Olha, você vai se preparar, galera. Amém? Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai procurar, né? Deus vai abençoar e você vai ter um casamento e assim por diante, você vai construir uma família. Mas antes de você fazer tudo isso que eu estou falando, você precisa guardar o seu coração. Nós como jovens, para nós passarmos para um próximo nível, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque senão as coisas desse mundo vão tirar você do jogo. Tá? Então, guardem o coração, é porque dele é que procede as fontes da vida. E você nasceu para liberar vida. Você nasceu para liberar vida. Então comece a declarar sobre a sua vida. Eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou ter uma vida abençoada. Comece a declarar isso. Por mais que o seu pai chegou em você e falou, você não vai dar nada, você não vai dar em nada, você não presta. Eu me arrependi de ter você. Tem pais que já falaram isso. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa guardar o seu coração. Você precisa olhar para o Senhor.
Você precisa, focar nas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Pai que está lá no céu, Ele não deixa ninguém sozinho. Amém? Você não está sozinho. Então, para nós finalizarmos, eu queria falar quinto e último ponto. Não fique preso ao passado. Vire a página. Não fique preso ao passado. Sabe por quê? É porque é no passado que o diabo ele vai ficar, você fez isso lá ontem, cara. Você fez aquilo lá, você não tem vergonha, não. Já era, irmão, já foi apagado. Não fique preso ao passado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta para que nós possamos avançar e crescer dia após dia. Glória a Deus. E para isso, nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Fica de pé onde você está. Fala assim: eu vou avançar. Eu não vou ficar preso ao passado. Deus tem grandes coisas para a minha vida. Amém? Feche seus olhos onde você está. Olha, deixa para trás as comparações, as mágoas, os fracassos. Não viva, de lembranças das fases ruins que você já passou. Olhe para o que Deus está fazendo para você hoje. Você está na sua célula, então coloque o seu coração, no Senhor. Esse é um tempo de nós avançarmos, esse é um tempo de nós crescermos. E sabe o que vai acontecer? Deus ele vai suprir a sua vida. Ele vai guiar você. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Olha o que a palavra de Deus fala, galera. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O que vocês estão precisando? Qual que é a necessidade desses dias? Quais que são as suas preocupações? Eu gostaria que você falasse para Deus agora. Começa a falar: Senhor, eu quero ir para um novo nível. Começa a falar: Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar. Supra as minhas necessidades. Guarda a minha vida. Cuida do meu coração. Comece a orar agora onde você está. De forma simples, são palavras simples, não é palavras bonitas. Só começa a falar com o seu amigo Jesus. Esquece o seu colega que está do seu lado. Fala para Jesus, Jesus, eu quero avançar. Eu vou ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida. Começa a falar: Deus, se o Senhor me chamou para essa nova fase, o Senhor vai prover. O Senhor vai me ajudar com bolsas de estudo. O Senhor vai me ajudar com uma porta de trabalho. O Senhor vai me ajudar, com recursos inesperados. O Senhor vai abrir os caminhos. Pergunta para Jesus: em que fase você está do jogo dessa vida? Em qual fase você está? Ele vai te ajudar, galera. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar um poder para você avançar, para você crescer. O que Deus está te ensinando nesse tempo? Para onde Deus está te levando? Quais são os próximos passos? Ore agora pedindo visão de Deus para o próximo nível. Comece a falar para o Senhor. Comece a falar: Senhor, me dê uma visão clara. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui, Jesus. Cuida de cada jovem que está aqui agora, de cada adolescente, Pai. Supra as necessidades para que eles avancem, para que eles cresçam, para que eles sejam como um ramo que está junto à videira verdadeira. Jesus, que cada jovem, Jesus, cresça, frutifique.
Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo na vida deles. Cantar na babana choro do cotono bobonos. Fortaleça, Jesus, cada jovem aqui nos dias de preocupação, de ansiedade, que eles possam avançar, que eles possam crescer, que eles possam se desenvolver. Espírito Santo de Deus, nós cremos em um novo nível de avivamento, um avivamento pessoal, um avivamento pessoal. Eu quero declarar que eles vão para um novo nível, o next level, um novo nível, novos passos, novo crescimento. Eles vão avançar. O Senhor vai fortalecer cada um aqui essa noite, Jesus. Fortaleça, Espírito Santo. Fortaleça, Espírito Santo. Traga realidade. Traga uma realidade sobrenatural. Xere da katana babana sorolobobonos. Serela babanas. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que se Ele começou uma boa obra, Ele vai concluir. Se Ele começou uma boa obra, Ele vai terminar. E Ele vai levar você a avançar. Jovens fortes, avivados, vocês irão para um novo nível. Vocês crescerão e vocês desfrutarão da boa vontade de Deus. Vocês vão desfrutar de coisas grandes. Vocês vão desfrutar de coisas grandes. Ele vai cuidar de cada parte da vida de vocês. Não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupe. Se Ele começou, Ele é fiel para terminar. Confie no processo. Se prepare. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo. Se prepare, você vai crescer. Cheiro da katana babanás. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Jovens apaixonados pela presença. Jovens apaixonados pela presença. Jovens que amam a Jesus acima de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, eu oro aqui essa noite para que cada jovem seja um servo, que cada jovem sirva ao Evangelho, que cada jovem seja apaixonado pela palavra de Deus, que cada jovem tenha a Bíblia como um manual de vida. Espírito Santo de Deus, eu creio em um tempo de crescimento. Eu creio em um tempo de avançar. Espírito Santo de Deus, queime no coração deles paixão pelo Senhor. Cheiro da katana babanás. Para amar-me tanto assim. Cheiro da babanás, cheiro da katana babanás. Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos nesse novo tempo. Esse é um tempo de nós avançarmos. Esse é um tempo de crescermos mais e mais no Senhor. Oh, rababana cheira da katana babanás. Antes que eu dissesse sim, tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue. Declare essa verdade agora. Desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor. Peça para Ele te levar. Onde eu me apaixono mais por ti.
Aleluia. dentro do teu coração. Espírito Santo de Deus, coloca a mão no seu coração agora. Espírito Santo, nós não somos perfeitos, nem somos capacitados, Espírito Santo, mas é o Senhor que nos capacita. Essa noite eu quero clamar por cada jovem que está aqui e por aqueles que estão em suas casas. Espírito Santo de Deus, eu clamo aqui para cada jovem, que eles não consigam dormir enquanto eles não terem um encontro com o Senhor diário. Espírito Santo de Deus, que eles amem a Tua presença acima de cada coisa. Acima de cada coisa, Espírito Santo, que eles desejem o Senhor. Jovens apaixonados por Jesus. Jovens que não vê outro caminho senão permanecer em Tua presença. Espírito Santo de Deus, jovens apaixonados em conversar contigo. Jovens apaixonados em ter encontros reais contigo. Jovens apaixonados pela Tua palavra, que é tão doce. Espírito Santo de Deus, que cada jovem aqui seja apaixonado, Espírito Santo, em servir ao Senhor. Que eles gastem a vida deles em prol do Senhor, em prol do Evangelho. Espírito Santo, que as coisas desse mundo não gerem brilho nos olhos dele, mas que o brilho da Tua face esteja sobre eles. Que não haja mais sentido a não ser a Tua presença, a não ser o Evangelho, a não ser viver para Cristo. Espírito Santo de Deus, flua sobre a vida de cada jovem. Que eles sejam um testemunho vivo nessa geração. Jovens que não criticam, que não falam mal. Jovens que não têm palavras negativas, mas que da sua boca saia palavras de vida e não de morte, palavras de vida e não de morte, palavras de cura. Jovens destinados ao avivamento, jovens que são prósperos, jovens que honram a sua liderança, que honram seu pai, a sua mãe, independente de qualquer coisa. Jovens que têm um propósito, jovens que nasceram para servir a Cristo. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado essa noite. Coloca a mão no seu coração e repita após mim assim. Fala: Senhor Jesus, eu sou um radical livre, apaixonado pela Tua palavra, apaixonado pelo Evangelho. Eu sou um jovem apaixonado pela oração. Eu sou um jovem que é um testemunho para os meus amigos. Eu sou um jovem que carrega vida. Da minha boca só sai palavras de vida e não de morte. Eu sou um jovem consagrado, guardado. O meu coração será para o meu marido, para minha esposa. O meu coração será para Cristo, guardado em nome de Jesus. Amém? Quantos estão felizes aqui? Diz um glória a Deus. Aleluia. Pessoal, antes de nós irmos para as nossas dinâmicas, você sabia que o Radical Livre, ele tem um manifesto? Você sabia disso? Quantos sabiam aqui que o Radical Livre tem um manifesto? O manifesto é algo que nós declaramos. Amém? John, consegue colocar para nós?